Olá pessoal, nós estamos aqui para o nosso primeiro multi-encontros, que será um dedo de prosa sobre diversos assuntos. Hoje nós estamos aqui com Tuca Munhoz, que é o nosso convidado do multi-encontros de hoje. E Tuca, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco sobre você. Eu sou Tuca Munhoz, eu sou um ativista pelos direitos humanos das pessoas com deficiência há muito tempo, há 4 décadas mais ou menos, e essa minha jornada me levou a ser também um consultor em acessibilidade. E a minha profissão de hoje é essa, e por isso eu acabei parando aqui nessa empresa Multiplano. E essa coisa de um dedo de prosa é uma coisa bem mineira, né? Não sei por que tem uma coisa mineira aqui de dedo de prosa. De onde vem isso, Laiane? O dedo de prosa, a parte mineira vem de um dos nossos sócios da Multiplano Engenharia, e a gente tem um pouquinho aí de Minas na raiz, digamos assim. Tuca, eu gostaria que você comentasse pra gente e falasse um pouco sobre a sua visão da acessibilidade na mobilidade urbana. É uma pergunta muito interessante, Laiane, até porque se fala muito em acessibilidade, mas as questões de acessibilidade acabam ficando muito restritas às questões ligadas às normas técnicas, sobretudo a norma técnica 9050 da ABNT. E eu considero que isso é muito pouco para a gente pensar em termos de mobilidade urbana para as pessoas com deficiência, né? A gente pensa nas normas técnicas, pensa na acessibilidade nas edificações, mas a gente acaba deixando de lado, vamos chamar assim, da ligação entre as edificações, da ligação entre os trajetos e a mobilidade urbana mesmo que todas as pessoas precisam. Então, se a gente ficar restrito a pensar acessibilidade, ou melhor, restrito a pensar mobilidade apenas no âmbito da acessibilidade das normas técnicas, ficaremos muito aquém do necessário para as pessoas com deficiência. Por isso é interessante, é importante ampliar a visão em termos da acessibilidade e o que eu tenho chamado ultimamente de mobilidade universal, fazendo um paralelo com o que é chamado, que é muito interessante, da acessibilidade universal. Eu alarguei essa visão para o que eu chamo de mobilidade universal. Interessante, Tuca. E na sua visão, o que o governo poderia fazer para melhorar essa situação, esse cenário atual na mobilidade, de forma a não pensar na acessibilidade só ali no atendimento da norma técnica, mas abranger a acessibilidade como a mobilidade? O que poderia ser feito para melhorar isso? Eu acho que primeiramente há que se ter uma nova concepção do usuário do transporte coletivo e da mobilidade. Originalmente, eu quero acreditar que se foi pensado, se foi construído o padrão atual de mobilidade para um corpo normativo, que é aquele corpo tido como normal, né? Isso é uma concepção absolutamente ultrapassada, né? Nós temos hoje, não podemos pensar nessa questão da mobilidade urbana pensando estritamente num corpo normativo, que é esse corpo das pessoas consideradas normais. A gente, antes de pensarmos as políticas públicas ligadas à mobilidade, a gente tem que pensar que a mobilidade é para a diversidade humana e não para um tipo específico de padrão. Por exemplo, temos que pensar a mobilidade para as pessoas mais frágeis ou fragilizadas. Muito se cita, por exemplo, a questão de mulheres grávidas ou as pessoas em situação de cuidado, as pessoas que estão indo a um tratamento de saúde, que são pessoas mais frágeis.
E o transporte urbano não é pensado para esse tipo de pessoa, porque é uma coisa que eu acredito até que, em certa medida, desumanizado. Então, acho que o caminho para se pensar uma mobilidade universal é se pensar na humanização do transporte, considerando o transporte na mobilidade, considerando essa grande diversidade que hoje, cada vez mais, estamos considerando com respeito, né? Com um olhar de dignidade, um olhar de consideração em termos que todas as pessoas têm direito à cidade. No caso das pessoas com deficiência, especificamente, nós temos sim que olhar para as normas técnicas, mas ir além das normas técnicas e pensar, e você me pergunta, Laiane, sobre o papel do Estado, né? Qual seria o papel do Estado, dos governos, numa concepção, na implementação de uma concepção de mobilidade e transporte que atenda a todas as pessoas. Eu acho que nós, em algum momento recente da história brasileira, nós começamos a avançar nisso, por exemplo, com os planos de mobilidade das cidades, com algumas legislações específicas. No caso das pessoas com deficiência, nós temos legislação bastante importante. Nós começamos a construir políticas públicas muito interessantes. Há alguns anos atrás, em governo federal passado, foi construído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite, que considerava a mobilidade das pessoas com deficiência numa outra dimensão, na dimensão dos direitos humanos. Eu acho que houve um avanço importante, mas que, infelizmente, de uns tempos para cá, foi travado por concepções que não veem a mobilidade como um direito humano, mas mais como uma concepção de mercantilista, né? Então acaba, infelizmente, privilegiando o aspecto comercial e não o aspecto do direito à mobilidade, do direito ao transporte. Nisso, setores da sociedade acabam ficando fora da possibilidade de utilização e de acesso à cidade como um todo. Tuca, recentemente você escreveu um artigo aqui pra gente da Multiplano e você citou um exemplo dessa questão de atendimento à norma, né? De não atender ali só a norma dentro do projeto. Você citou o exemplo da rampa na faixa de pedestre, né, de travessia da faixa de pedestre, uma rampa com 1,20 m, que seria atendimento à norma. Então, pronto, a norma está atendida, e aí você citou por que não fazer o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de pedestre, né? Você pode comentar um pouco sobre esse exemplo, sobre outros exemplos que você imagina possíveis de melhorias para a acessibilidade? Bom, primeiramente eu quero aproveitar para cumprimentar as pessoas que nos acompanham. Romano, em especial, um abraço para você que está aí e a todos que nos acompanham, todos e todas. Esse exemplo que eu dei nesse texto que eu escrevi aqui para a Multiplano é um exemplo assim bastante, como eu disse mesmo no texto, bastante singelo, e é uma questão que eu vivencio quase cotidianamente ao se fazer uma travessia em ruas com muito fluxo. As pessoas, naturalmente, por um conforto, por uma questão inconsciente, as pessoas não deficientes, as pessoas que não estão em cadeira de rodas, como é o meu caso, procuram o caminho da guia rebaixada. E isso cria um afunilamento que, para nós que precisamos, para nós que temos essa guia rebaixada como uma condição fundamental para a nossa mobilidade, acaba criando uma situação desagradável ali, que todo mundo vai por aquele caminho, né? É curioso isso, e as pessoas fazem inconscientemente, não é por uma maldade, entre aspas, né? Fazem inconscientemente porque todo mundo quer passar ali por um lugar mais confortável e tal. E é interessante, Laiane, que há um tempo atrás, quando a Avenida Paulista estava em reforma, e para quem conhece, para quem anda por lá, e eu recomendo a todos e a todas que observem isso, nas travessias
sobretudo no canteiro central, a travessia não tem a mesma largura da faixa. Lá a faixa, na maior parte da Avenida Paulista, a faixa tem a largura o rebaixamento tem a largura da faixa de pedestre. Mas no canteiro central não. No canteiro central ela afunila. Porque a época, inclusive eu discuti isso bastante à época com o Pedro, que acabou de sair daqui, né? E nós tentamos negociar com o pessoal da CET para fazer mas eles argumentavam que os carros podiam fazer contorno e tal, né? Mas lá é o típico lugar que a gente pode observar como as pessoas se afunilam para passar pelo rebaixamento. Aqui no centro de São Paulo, aqui na Líbero Badaró, ali no próximo ao viaduto do Chá, a gente também tem alguns exemplos de guia rebaixada em toda a extensão da faixa. Mas isso é muito raro, né? É muito raro. Na maior parte dos lugares as pessoas fazem, as prefeituras, os órgãos de trânsito fazem a guia rebaixada no padrão ABNT 1,20 m, o que acaba causando desconforto para o cadeirante e para as próprias pessoas sem deficiência que preferem aquilo. Causaria um conforto para todo mundo. Mas se a norma técnica pede 1,20 m, cabeça desse povo, arquitetos e engenheiros de modo geral, um pouquinho bitolada, né? Então eles fazem de 1,20 m sem considerar o fluxo, independentemente do fluxo. É como em algumas situações, largura de porta e tal, e outros corredores que passam muita gente. Um exemplo típico, a largura da calçada, né? O mínimo é 1,20 m, né? E as pessoas fazem 1,20 m, mesmo que haja um fluxo muito grande, muitas calçadas aqui do centro, né? Em vários lugares. Esses dias eu estava na Santa Ifigênia e tem um fluxo de pedestres enorme, mas a calçada é 1,20 m e as pessoas ficam andando pela rua, né? Então a norma técnica ela nem sempre se coaduna com a realidade e acaba se dando importância à norma, porque cumpre a lei, e a realidade fica em segundo plano e as pessoas se veem em situação de ter que andar pela rua e tal, sem conforto, sem segurança, e para as pessoas com deficiência isso é absolutamente desconfortável, absolutamente cria uma situação de constrangimento que as pessoas acabam se desestimulando até em muitas situações a saírem na rua. O nosso amigo aqui está comentando, né, que de fato as guias não são rebaixadas na totalidade da faixa de travessia por falta de cultura dos executantes, né? E é o que você acabou de comentar, a cultura do executante é sempre atender o mínimo da norma técnica. Então, se a norma técnica diz que o mínimo é 1,20 m de faixa, eles vão lá e fazem 1,20 m. É interessante essa colocação e o termo que o nosso, se fala telespectador, se fala internauta, que o nosso internauta coloca. Durante o período em que eu trabalhei no governo municipal, seja na Secretaria da Pessoa com Deficiência, seja na SP Trânsito, eu preferi, em muitos momentos, trabalhar mais no sentido da construção de uma cultura de acessibilidade do que na execução das normas técnicas. Eu acho que a possibilidade de termos uma cultura que leve em conta as questões de acessibilidade, não sobre o aspecto da norma técnica, mas sobre o viés dos direitos humanos, né? Dos direitos das pessoas à cidade, né? Sobre esse viés, eu acho que é possível a gente construir uma cultura de acessibilidade que não vai ser incorporada facilmente na cultura do técnico, mas a médio e longo prazo sim será incorporada, sobretudo se a gente envolver escolas, empresas e o próprio setor público. Em médio e longo prazo nós conseguiríamos incutir no fazer público, né, e no fazer da iniciativa privada também, essa cultura da acessibilidade, que possibilitaria um olhar do uso do espaço, independentemente da norma técnica. O mais importante é o uso do espaço pelas pessoas, é mais importante do que a norma técnica. Uma questão, por exemplo, que é muito delicada e complexa, é quando se fala, por exemplo, em acessibilidade em locais tombados, né?
como é que você coaduna a questão do tombamento de edificações, de espaços construídos com a questão da acessibilidade. Então, isso tem que ser considerado enquanto uso pelas pessoas e não estritamente a norma técnica. Eu estive esses dias, eu adoro falar isso, numa igreja aqui perto que chama Ordem Terceira, não sei das quantas. Não consigo decorar o nome da igreja. Aquela que tem do lado do Poupa Tempo, aqui na Praça próximo, atrás da Praça da Sé. Ordem Terceira do Carmo. Não é bonito o nome desse? Ordem Terceira do Carmo. É chique, né? E não tem acessibilidade na igreja. Eu acho engraçado, né? E aí eu, nem tanto por fé, mas mais por curiosidade, eu queria saber se tinha acessibilidade na igreja, né? Até porque, para quem não sabe, no ano de 2006, a igreja realizou a campanha da fraternidade em pessoas com deficiência. Então, a partir daquele momento, nós ingenuamente acreditávamos que a igreja se tornaria uma instituição que daria valor à acessibilidade, né? Já que realizou uma campanha da fraternidade. Ledo engano, leda ingenuidade nossa. E aí eu perguntei para o segurança, né? Curiosamente a igreja tem segurança, né? Uma coisa, parece um paradoxo, mas ele me deu o telefone e eu de fora lá já liguei e falei com a secretária e aí ela falou, mas nós estamos com um problema com, como é que chama? Com o FEM, como é que chama o negócio do patrimônio? Tem o FAM, uma coisa assim. Compresso, como faz? Compresso, ela citou o Compresso. Ela citou o Compresso falando que o Compresso estava exigindo que só permitiria se fosse colocado um elevador na frente da igreja, né? E não construído uma rampa, porque também era tombado e tal. E o elevador é completamente fora de propósito para isso, porque o elevador você depende de alguém que você chega lá, eu, cadeirante, chega lá, alguém tem que ver que você está lá, porque o elevador vai estar trancado, vai estar não sei o quê, e vai ter que ligar o elevador, você vai ter que esperar tudo isso e tal. Aí da outra vez você chega lá, o elevador vai estar quebrado, né? Então é muito mais fácil construir uma rampa. Você tem autonomia, tem independência, você chega, entra e sai a hora que você quiser, não precisa chamar ninguém. Então a acessibilidade tem que ser vista enquanto uso e não enquanto a norma. Nesse caso da Igreja Terceira Ordem Terceira do Carmo, se está vendo estritamente a questão da norma. E isso é ruim, porque isso não vai dar autonomia, não vai dar a independência da pessoa de chegar lá e entrar e sair a hora que quer, sempre vai depender de alguém, que são não elevadores, mas na verdade são aquelas plataformas elevatórias, né? Que normalmente elas são chaveadas. E então essa contradição que eu faço questão de colocar entre o uso que se faz dos espaços e a norma técnica, que são muito frequentemente conflitantes. Sim, eu acho interessante, assim, eu quanto arquiteta, durante o período da faculdade a gente é ensinado a respeitar a norma técnica, mas a gente de fato não tem a cultura da gente respeitar, imaginar um todo, né? E essa questão do rebaixamento da calçada, na extensão da faixa de pedestre é um ótimo exemplo, porque nós não somos em nenhum momento provocados a rebaixar a calçada em toda a extensão da faixa, e sim a gente simplesmente atender a norma técnica, que acaba restringindo e tirando a autonomia ali do pessoal com deficiência, né, que precisa ter a acessibilidade. E a acessibilidade, e aí conflita, né? A acessibilidade não é só ter a rampa ali, mas é ter a autonomia também. Não adianta ter o elevador e você depender de outra pessoa a ir lá e a ligar para você, a fazer o procedimento, você acaba ficando dependente de uma terceira pessoa. Então, de fato, é uma questão de cultura, que vem desde cultura. E eu acho que dentro do órgão público, dentro dos projetos públicos, eu achei super interessante que essa cultura fosse, né, iniciada a pensar assim, em atender não somente a norma técnica, né? A gente tem a questão da mobilidade, você vai lá e tem um corredor de ônibus, mas aí você tem a microacessibilidade, que é como que a pessoa chega
até o ponto de ônibus, até o corredor de ônibus. É o trajeto que a pessoa faz, o micro, né? Essa microacessibilidade. Exatamente, é interessante isso, Laiane, porque na SP Trans eu briguei muito, porque a cultura da SP Trans entende que lá que o sistema de transporte na cidade de São Paulo é acessível porque os veículos são acessíveis, são entre aspas, e porque tem um atende, né? Que é o serviço porta a porta. Então as pessoas na SP Trans falam, não, está resolvido, aqui já está resolvido o problema da acessibilidade, porque temos ônibus com acessibilidade e temos o atende. Então, primeiramente eu cito o atende. O atende é um ótimo serviço, tem, acho que já vai para 30 anos que foi criado. Ele tem, acho que coisa de 6 mil usuários cadastrados e tal, que é muito pouco em relação às pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Mas eu pergunto aos nossos internautas, né? O atende, ele faz assim, ele vai na sua casa de manhã, se você vai trabalhar, por exemplo, vamos citar o exemplo do trabalho, vai na sua casa de manhã, te pega, te leva no trabalho, e aí pega outras pessoas também, aí chega e vai deixando essas pessoas durante o trajeto, ou seja, você tem que, se o seu trajeto teria 1 hora, você vai usar mais tempo, porque vai deixar outra pessoa antes, na volta deixa você primeiro, mas a outra pessoa vai ficar, vai gastar mais tempo, e aí faz isso 5 dias por semana nos dias que você vai trabalhar, e ponto. Imagina se você, Laiane, tivesse só essa possibilidade de transporte, né? Se você quisesse ficar mais tarde tomando uma cerveja na sexta-feira, não pode, porque o atende vai passar naquele horário, né? E se você perder, se você não usar aquilo que está marcado, você vai ser punido, vai ser ficar, se você fizer isso 2, 3 vezes, você perde o direito, uma coisa assim. Então imagine numa cidade como São Paulo, com tanta oferta de serviços, de cultura, de lazer, de trabalho, etc., se você só pudesse usar o transporte 2 vezes por semana, 2 vezes por dia e de volta 5 dias por semana. É isso, né? Então falaram direito ao transporte. Não é muito limitado. Tem a sua importância, mas é muito limitado. Na questão que você cita da microacessibilidade, sim, temos ônibus acessíveis, com rampa, ônibus com rampa e ônibus com plataforma elevatória. A plataforma elevatória é esse típico caso que está na norma técnica. A norma técnica diz que um ônibus com plataforma elevatória é considerado acessível. Não é. Não é, porque é uma coisa de péssima qualidade, cria uma situação de insegurança enorme para o usuário, é muito ruim. Se o grade da rua está como é que falou? Ondulado? Não. Convexo. Um é para cima, outro é para baixo. Se ele está, vai passando tantas camadas de asfalto que o grade fica meio barrigudinho assim. Então, aquilo é super inseguro, o elevador fica inclinado, é uma coisa muito horrível de se usar. Mas é considerado acessibilidade porque está na norma técnica. Outra coisa, e aí eu poderia citar N exemplos, né? Mas olha, resumidamente, nós temos o atende, nós temos o ônibus acessível, mas não temos um sistema acessível. O sistema de transporte não é acessível. Então, como é que você faz? E aí você citou o exemplo da microacessibilidade. Como é que a pessoa, para usar o ônibus acessível, ela tem que chegar no ônibus acessível. E ela não chega no ônibus acessível. E se ela chegar, ela vai desembarcar em algum lugar e vai ter que ir para outro, seja para outro modal ou para um local de destino, onde a acessibilidade, esse trajeto que ela precisa fazer, no mais das vezes ela não vai encontrar acessibilidade. Então é uma questão que, se você não pensar o todo, né? Vamos pensar todos os trajetos, eu chamo isso de cadeia de mobilidade. Se cada elo dessa cadeia não estiver contemplado com acessibilidade, criando uma sucessão de cadeias acessíveis, se um desses elos estiver rompido, a sua condição de mobilidade já está absolutamente comprometida. Se você não consegue chegar até o ponto, já está comprometido. Se você não consegue usar o veículo, a
acessibilidade já está comprometida, enfim. E nós estamos falando, Laiane, apenas sob o ponto de vista da pessoa com deficiência física, né? Que é o cadeirante, por exemplo. Mas se você pensar na pessoa idosa, se você pensar na pessoa cega, na pessoa surda, quantas vezes cada um de nós, andando pela cidade, para perguntar para alguém onde é tal lugar? Na banca de jornal, né? Eu sei que tem um rapaz aqui que já parou muitas vezes na banca de jornal e perguntou onde fica tal lugar, né? Porque o sistema de informações na cidade é absolutamente precário. E aí você pensa numa pessoa surda, como é que ela faz para obter informação? Se você pensa no estrangeiro, né? Se você pensa numa pessoa com baixo letramento ou analfabeta, você não tem informações. E quando tem, são informações mal resolvidas, uma plaquinha lá que você não entende bem, mesmo quem está acostumado não entende bem o que a placa quer dizer. Ou seja, as questões de mobilidade, repito, elas têm que ser humanizadas. Nós temos que humanizar as cidades, não é? A legislação, que está naquele artigo que eu escrevi para vocês, logo a Lei Brasileira de Inclusão começa dizendo que a acessibilidade com autonomia e independência é um direito. Então, repito, quando a gente fala de acessibilidade, e eu citei também no artigo, que a acessibilidade ela foi sequestrada pelos arquitetos, né? Como se fosse uma área de conhecimento estritamente de arquitetura. E eu discordo radicalmente disso. A acessibilidade é no campo dos direitos humanos e não no campo da arquitetura. Ela tem que ser pensada no campo dos direitos humanos enquanto a mobilidade como um direito humano. E construída, e voltando à pergunta que você me fez anteriormente, qual seria o papel do governo, do gestor público, é entender a acessibilidade e a mobilidade urbana, o direito à mobilidade, o direito ao transporte, como um direito humano, e não como uma questão técnica. É como se a gente fosse pensar o direito à habitação como uma questão técnica, e não é. Aí você vai discutir a questão do direito à habitação e chamar um monte de arquiteto? Não. Você tem que chamar gestores públicos para pensar a questão da habitação. É a mesma coisa a questão da mobilidade, que tem o campo técnico, obviamente. Tem o papel do arquiteto, o papel do engenheiro, mas está, antes de tudo, no âmbito dos direitos humanos. Então, nas iniciativas de governo da gestão pública para a implementação de acessibilidade, ela tem que partir do âmbito deste princípio, da acessibilidade, da mobilidade como um direito. Até está escrito lá no âmbito, né? Transporte, direito do cidadão, dever do Estado. Então é, antes de tudo, um direito. Legal, Tuca. É interessante esse seu posicionamento, é importante, né, essa fala do Tuca, e a gente entender a acessibilidade como um direito e não apenas como um atendimento de norma técnica, né? Bom, deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui que o pessoal está falando. É isso mesmo aqui, mais de 50% da população precisa de alguma necessidade diferente em termos de acessibilidade. Exato. Bom, sim. É interessante, Laiane, como ultimamente, e isso é muito saudável, muito importante, que a questão de gênero tem sido colocada enquanto um fator importante na questão do transporte, né? Porque cada vez mais, e acho que até majoritariamente hoje, talvez, as mulheres utilizam bastante o sistema de transporte. E não se pensa muito nessa questão, né? Um tema que eu coloquei anteriormente, que é a questão do cuidado, né? Quantas pessoas, e majoritariamente mulheres, acompanham parentes e tal para ir para uma ida ao hospital, para uma ida a uma consulta de saúde e tal, e essa questão das pessoas mais fragilizadas e pessoas idosas não é considerada no sistema de transporte. E aí eu nem estou falando da acessibilidade da norma técnica, né? Mas para uma pessoa fragilizada, seja por doença, seja por idade, para a utilização do sistema de transporte, é muito difícil. Então volto a dizer, né, de se pensar uma coisa que é muito genérica, mas que remete a reflexões, que é a humanização do transporte público. É muito genérico falar isso, né? Mas o que é humanização do
transporte público, mas eu acho que remete à possibilidade de refletir o que se pode ser feito, né? E não só pensar o transporte público como foi originalmente criado, simplesmente para a força de trabalho ir e voltar para o seu local de trabalho, né? Para aquela pessoa que era, né, há décadas atrás, o padrão do trabalhador, que é aquele trabalhador que vai vender sua força de trabalho, portanto tem a sua força física preservada, né? Então o operário, né, vai lá na fábrica, volta, vai e volta, né? E hoje as coisas estão bastante mudadas, felizmente, né? A gente ganhou em alguns aspectos, né? Entre idas e vindas a gente tem conquistado direitos, mas hoje o transporte e a mobilidade urbana tem que necessariamente ser vista por um conjunto muito diverso de pessoas, muito diverso. Bom, Tuca, a gente tem uma pergunta aqui. Tuca, há algum movimento que visa discutir esse tema com os conselhos regionais de arquitetura, engenharia ou com a própria BNT? Pergunta da BPT Engenharia. Olha, essa é uma pergunta bem interessante, e absolutamente necessária. Esse diálogo com esses setores que você cita é indispensável. Se a gente não conseguir construir essa aproximação entre vamos chamar assim, o demandatário da acessibilidade, né, o usuário dessas condições de transporte mais acessíveis e esses setores, né, da sociedade, esses setores do conhecimento técnico, de fato a gente não vai avançar muito, né? Eu acho que essa aproximação é o que pode viabilizar de fato o que eu chamo de cultura da acessibilidade, a aproximação, o diálogo e a construção conjunta de soluções, né? Isso é bem interessante, mas não é fácil, não é nada fácil. Eu cito um exemplo. Eu participei muito de reuniões da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a fabricação do veículo urbano acessível, ônibus, né? E nas reuniões, é interessante observar, participavam na média de 50 pessoas por reunião. Na última que eu fui, eu cito essa como exemplo, mas a média era isso mesmo, das 50 pessoas, 48 homens, né? Das 50 pessoas, tinha uma pessoa, justamente a mulher, que era representante do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. E eu era, na época, representante da SP Trans, mas algumas pessoas representando empresas públicas, e a esmagadora maioria representando empresas de transporte, empresas de encarroçamento, empresas do ramo de transporte, no ramo de veículos de ônibus, né? Então, para que lado vai a discussão nesse aspecto, né? Vai para o lado dos fabricantes, que legitimamente, entre aspas, puxa a sardinha para o seu lado. As discussões vão para o lado do interesse do fabricante, e a sociedade civil está muito mal representada. Então a gente tem, respondendo a sua pergunta, criar condições de equilíbrio nessas discussões, né? Para que todos os setores da sociedade interessados nisso, e sobretudo o usuário, né? Sejam contemplados nessas discussões. Mas até o momento, até onde eu tenho participado, essa discussão está bem desequilibrada. Então, uma das tarefas que todos nós temos é criar condições de participação mais igualitária nessas discussões. Bom, então esse foi o nosso Dedo de Prosas, multi-encontros. Quer falar mais, Tuca? Não, aproveitar para agradecer. Ah, sim, claro. Agora tem os agradecimentos, isso, né? Então esse foi o nosso primeiro multi-encontros, né, com o Tuca. A gente pode, com certeza, irá trazer o Tuca para mais
mais dedinhos de prosa sobre diversos assuntos, incluindo a acessibilidade, que é um assunto importantíssimo, né? Fica essa reflexão importantíssima para a gente de hoje do Tuca. Tuca, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Laiane, ao Renato, que está ali nos bastidores, né? A todo o pessoal da Multiplano, e agradecer a todos e todas que nos acompanharam nesse bate-papo, nesse dedo de prosa, é isso? Né? E fico à disposição para conversarmos mais a qualquer momento. Muito mais para mim a questão da acessibilidade, da mobilidade urbana é muito mais uma causa, né? Uma causa em que eu acredito, no direito das pessoas de usufruírem da cidade, e fico à disposição. Foi um prazer. Obrigada.